Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Elianai Batista e esta é a série Amada Congregação. Hoje, 1º de janeiro de 2019, episódio 1, Presbíteros são pastores. Vamos começar observando o ensino bíblico a esse respeito. Vamos olhar para o discurso de despedida do apóstolo Paulo aos presbíteros da igreja em Éfeso. Em Atos, capítulo 20, versículo 17, lemos: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então vamos marcar aqui a palavra presbíteros. Agora vamos olhar para o versículo de número 28. Aos mesmos homens, os presbíteros da igreja em Éfeso, o apóstolo então diz o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Aqui, o apóstolo os chama de bispos. Então, observamos que a palavra presbítero, lá no versículo de número 17, presbíteros, e a palavra bispos, aqui no versículo de número 28, se refere ao mesmo grupo de homens, que eram os oficiais da igreja em Éfeso. Eles são chamados de presbíteros e bispos. São termos diferentes para descrever o mesmo ofício. Agora, se perguntamos qual o verbo descreve o trabalho dos presbíteros, que também são bispos, encontramos o verbo pastorear. O apóstolo Paulo diz: pastoreardes, para pastoreardes a igreja de Deus. Então, a quem eles devem pastorear? Eles devem pastorear a igreja de Deus. Agora vamos olhar para outra passagem. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Aqui, o apóstolo Pedro se dirige a estes homens, os oficiais da igreja, e os chama de presbíteros. E o próprio Pedro se descreve também como um presbítero. Porém, se perguntarmos qual o verbo descreve o trabalho dos presbíteros, mais uma vez vai aparecer o verbo pastorear. O apóstolo diz no imperativo: pastoreai. A quem? O rebanho de Deus. Então, em Atos, capítulo 20, versículo 28, diz que eles devem pastorear, que eles pastoreiam a igreja de Deus, foram constituídos para pastorear a igreja de Deus. E aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, Pedro diz: pastoreai o rebanho de Deus. Fica evidente, então, que os termos presbítero e bispo são termos que se referem ao mesmo grupo de homens, e o trabalho deles é descrito nos dois textos como sendo o trabalho de pastorear o rebanho de Deus. Aqui em 1 Pedro fica evidente quem é o Supremo Pastor, uma referência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele é o Supremo Pastor. Então, os presbíteros que pastoreiam o rebanho de Deus, eles são subpastores a serviço do Supremo Pastor. Note, o rebanho é de Deus, Cristo é o Supremo Pastor e os presbíteros são, então, os subpastores que, em nome de Cristo, devem pastorear o rebanho de Deus. Há esta ênfase também lá no versículo de número 28 de Atos 20, porque diz que eles devem pastorear para pastoreardes a igreja de Deus. Então, a igreja pertence a Deus, ela é o rebanho de Deus, ela foi comprada com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, resumo: os termos presbítero, bispo e pastor se referem ao mesmo grupo de homens. Outro ponto:
Cristo pastoreia a igreja por meio da pluralidade de presbíteros. Então, assim como temos uma pluralidade no governo da igreja, a igreja não é governada apenas por um homem, mas por vários, que são os presbíteros. Também a igreja não é pastoreada apenas por um homem, mas por vários, que são os presbíteros da igreja. Então, quando nós estamos pensando em termos de pastoreio, devemos reconhecer o ministro da palavra também é um presbítero, ele também é um pastor. Porém, ele não é o único pastor. Os presbíteros também são pastores da igreja. Eles têm sobre eles o encargo da supervisão pastoral. Eles também são bispos. Então, as implicações para a igreja, a primeira é uma implicação para os próprios presbíteros. Os presbíteros devem ter um coração pastoral e agir como pastores. Não devemos ter um tipo de visão que a pessoa vai assumir um cargo para ter a honra, o título e coisas semelhantes, mas eles vão receber um trabalho, o trabalho de, em nome de Cristo, pastorear as ovelhas que pertencem a Cristo. Então eles devem reconhecer que são pastores e devem agir como pastores. Segundo lugar, segunda implicação, as ovelhas de Cristo devem considerar, honrar, respeitar e amar os presbíteros como pastores. Essa honra, respeito e consideração não devem ser apenas ao ministro da palavra como pastor, mas também aos demais presbíteros como pastores. Encerro com uma pergunta para a Altizane. Tenho consideração, amor, respeito pelos presbíteros da igreja como meus pastores? Gostaria que você fizesse essa pergunta e fosse sincero para você mesmo, diante de Deus, sobre qual tem sido a sua atitude e a sua demonstração de amor, respeito e consideração pelos presbíteros da igreja. Encerro aqui este episódio de número 1, onde ouvimos que os presbíteros são pastores. Que o Senhor te conceda graça, misericórdia e paz.